Shalom, shalom a todos os irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um discipulado. Hoje o nosso tema é: o Messias teria que nascer em Belém? Essa parece uma pergunta simples de se responder, mas quando nós vamos analisar alguns questionamentos, nós vamos ver que nós precisamos estar bem embasados. Esse estudo de hoje, irmãos, faz parte da série que nós estamos estudando, Profecias do Messias, tá? Estamos estudando a profecias referente ao Messias, profecias estas que Yeshua cumpriu, que Jesus cumpriu. E nós vamos ver no decorrer dessa série de estudos que principalmente o Evangelho de Mateus é o evangelista que mais vai focar em Yeshua cumprindo as profecias. Haja vista para quem ele está escrevendo. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, ele é até chamado pelo historiador e pai da igreja do terceiro, quarto século, Eusébio de Cesareia, como o Evangelho dos Hebreus. Então, Mateus escreve para um público judaico. Então, há uma exigência maior da parte dele de atrelar a vida de Yeshua com o cumprimento das profecias. Então, você vai ver que principalmente o Evangelho de Mateus, ele vai atrelar e vai linkar e vai ligar a vida de Yeshua com cumprimentos de profecias, sejam elas no nível literal ou nos outros níveis de interpretação judaica, ok? E por isso que nós vamos ver, e nós temos que lembrar isso, que cada escritor dos evangelhos, ele vai narrar a biografia de Jesus, de Yeshua, mas cada um vai focar em uma área do Messias, em apresentar o Messias de certa forma. Cada um apresenta para um público diferente, ok? Como nós mencionamos, Mateus ele vai escrever para os judeus. E Mateus, ele apresenta Jesus, Yeshua, como rei, como Messias. Já Lucas, ele apresenta Jesus, mas apresenta Jesus como um homem perfeito. Então ele vai focar muito na humanidade de Jesus. Marcos, que eu deveria ter mencionado antes, ele apresenta Jesus como servo, como aquele que veio para servir, como aquele que veio, mesmo sendo o Senhor, se fez carne e se fez servo. E João vai apresentar o Messias como divino, como Deus, haja vista como ele já começa o seu evangelho. Então nós temos que estar cientes dessas nuances, dessas diferenças, que por mais que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma visão e há uma concordância bíblica, vamos dizer assim, entre os evangelhos, cada um vai focar em uma área do Messias, vai apresentar o Messias ao seu público de uma forma, ok? Mas então vamos lá. O tema de hoje, o Messias teria que nascer em Belém? Então, essa é a pergunta que nós vamos responder hoje e vamos ver algumas objeções sobre o Messias ter que nascer em Belém. E aí nós vamos ler dois textos dos evangelhos, que é Mateus capítulo 2 e Lucas capítulo 2. Primeiro eu quero ler com vocês
Mateus capítulo 2. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Yeshua, escrito por Mateus capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 6. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Mateus capítulo 2 diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos sua estrela no céu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E, convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isto que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo. Então, somente até aqui, nós vemos que, conforme o relato de Mateus, Yeshua, ele nasce em Belém, de Judá, no tempo do rei Herodes, e esses magos vindos do Oriente procuram pelo Messias. E aí Herodes consulta os sábios da época para saber onde que o Messias deveria nascer. E aí os sábios do povo, os chefes dos sacerdotes e os escribas, eles disseram: olha, o Messias ele tem que nascer em Belém. E aqui nós temos a citação de Malaquias 5, ok? Malaquias 5:1. Então, daí nós temos a ideia e a referência do profeta em que diz que onde o Messias deveria nascer. Mas agora eu queria ler com vocês outro texto, que é Lucas, capítulo 2, o outro evangelista. Lucas, capítulo 2. Diz assim a palavra: naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. Envolvendo-o com faixas, reclinou numa manjedoura, porque não havia
um lugar para eles na sala. Então, perceba já a diferença no relato dos evangelistas. Agora, nós vamos passar para questionamentos sobre se o Messias deveria nascer em Belém. Olha só, procurando na internet objeções judaicas sobre o Messias nascer em Belém, nós encontramos aí esse artigo. Belém ou Nazaré? De onde ele vem? Aí do blog, Blogspot, do Judeus para o Judaísmo. E aí está a data que nós consultamos, que foi no dia 1º de janeiro de 2024. Aí vamos lá para a objeção. Olha só, o autor do artigo, eu peguei algumas objeções dele e diz o seguinte: o relato do nascimento de Jesus é um pouco, na verdade, muito confuso. No livro de Mateus, a família de Jesus já está em Belém, onde ele nasce. Mateus 2:1. De lá, ele foge de Herodes para o Egito. E no seu retorno à terra de Israel, ele vai para Nazaré. Já o livro de Lucas tem outra versão. De acordo com seu autor, a família de Jesus é de Nazaré, na Galileia. Lucas 1:26. E de lá vão para Belém, para que ele possa nascer no local previsto pela profecia. Depois que ele nasce, eles vão para Jerusalém agradecer o nascimento do filho e de Jerusalém voltam para a casa em Nazaré. Lucas 2:39. Espere aí. E o Egito? Eles não foram para o Egito fugindo de Herodes? De acordo com Lucas, não. E a profecia sobre Nazaré? Por que Lucas não falou nada sobre isso? Talvez porque ele soubesse que tal profecia não existisse. Olha só, meus irmãos, olha a objeção. E essa objeção procede. Em que sentido? Em que Lucas não menciona a ida para o Egito como o evangelista Mateus menciona. Lucas menciona que ele é circuncidado, o Messias, Yeshua é circuncidado no 8º dia. De lá eles vão para Jerusalém, após o período de purificação de Maria, de Míriam, 40 dias depois de dar à luz. Yeshua é feito o resgate do primogênito lá, e de lá eles voltam para Nazaré. Não menciona a descida do Egito, não menciona a morte que Herodes orquestrou, não mencionam a visita dos magos. Então, são objeções que nós precisamos responder. E por que isso, irmãos? Muita gente, quando é apertada, quando é questionada, quando começam a levantar essas questões, muitos perdem a fé. Por não saberem responder, por não encontrarem a resposta, dão razão ao opositor, dão razão ao questionador, e aí perdem a fé.
realmente os relatos não coincidem. Então, esse relato ele é mentiroso. Então, Jesus não é o Messias. E há aqui sim uma problemática, porque Lucas não menciona a ida para o Egito. E aqui, o nosso colega aqui, que está levantando essas objeções, ele diz o seguinte: olha, não menciona o Egito, não menciona a profecia de Nazaré, porque depois do evento do nascimento de Mateus, capítulo 2, os irmãos vão ver que Mateus, ele lança duas profecias ao Messias. Uma, e por isso que ele menciona que Jesus desce ao Egito, e ele diz: do Egito chamei meu filho, que vai ser o próximo tema da série. E depois, Mateus explica por que que Jesus é chamado de Nazareno. E aí Mateus diz para que se cumprisse a profecia. Só que não existe profecia de que o Messias seria chamado Nazareno. E aí será o tema da próxima série, Profecias do Messias. Então são questões muito pertinentes para apologia, para a defesa da nossa fé, para nós sabermos responder a razão da nossa fé. Quando formos questionados para defender a nossa fé. E aí, próximo slide. Nós temos outro questionamento. Ô, Rafa, volta só no anterior, por favor. Sobre o, essa omissão de Lucas, o que eu quero pontuar aqui é Lucas, não é que Lucas errou, não é que Mateus errou. Nós temos dois relatos de dois evangelistas. E o simples fato de Lucas omitir a menção, não mencionar a descida de Yeshua, da família de Yeshua com ele para o Egito fugindo de Herodes, não significa que não aconteceu. Porque a cronologia dos dois relatos é diferente. Olha só. No relato de Lucas, capítulo 2, se você ler a partir do versículo 8, vai dizer que na mesma região havia uns pastores que estavam no campo e durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. E aí, eles foram na mesma noite ver o Messias que havia nascido pelos anjos que
lhes anunciaram aos pastores. Então, isso aqui foi um evento imediato ao nascimento, o de Lucas, a visita dos pastores. E aí, depois, no versículo 21, nós temos a circuncisão. No versículo 22, nós temos a apresentação do Senhor, a oferta de purificação de Maria. E olha que detalhe interessante. Eles vão a Jerusalém para fazer o resgate do primogênito. E qual que é a oferta que eles oferecem? Um par de rolas ou 2 pombinhos, não é isso? Eles oferecem a oferta mais pobre. Só que quando você vai lá para o relato de Mateus, e aí eu quero que você tome nota para não esquecer, você viu que no relato de Lucas, eles chegam e veem, vamos colocar aqui entre parênteses, Jesus na manjedoura. Já Mateus, quando os magos chegam, olha o que diz o relato. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. Em Mateus capítulo 2, versículo 11, eles já estão em uma outra casa. Outro detalhe importante. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. A pergunta que eu faço para vocês: José e Maria eram piedosos, judeus praticantes, tanto que Lucas vai mencionar no seu evangelho que eles anualmente subiam a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Os judeus que moravam longe, nem todos subiam a Jerusalém por ocasião das festas. Só os judeus de fato praticantes. Vocês acham que José e Maria, se eles tivessem já recebido ouro, incenso e mirra, vocês acham que eles dariam a oferta de 2 pombinhos? Outra informação importante. Quando Herodes viu que os magos não voltaram para avisar onde que estava o Messias, o que aconteceu? Olha só, versículo 16. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que se havia certificado com os magos. Então, um ponto importante aqui: os eventos não são mencionados na mesma época. Porque hoje, até na representação, os magos estão junto com os pastores, parecendo que é um evento único. E, na verdade, não é. Outro ponto importante: Mateus menciona a descida ao Egito, porque ele vai linkar essa descida da família de Jesus, de Yeshua, ao Egito, com uma profecia. E o propósito do Evangelho de Lucas é outro.
Então, o simples fato de um evangelista omitir não significa que ele não concordava com o outro, como é feita aqui a objeção. Olha só olha o nível da objeção. Já o livro de Lucas tem outra versão. De acordo com seu autor, a família de Jesus é de Nazaré, na Galileia, e de lá vão para Belém, para que possa nascer no local previsto pela profecia. Depois que ele nasce, eles vão para Jerusalém agradecer o nascimento do filho, e de Jerusalém voltam para Nazaré. Espera aí, e o Egito? Eles não foram para o Egito fugindo de Herodes? De acordo com Lucas, não. Não é que de acordo com Lucas, não. Porque o foco do evangelho de Lucas é outro. E a profecia sobre Nazaré? Nós vamos estudar na próxima série. Por que Lucas não falou nada? De novo, porque o foco do evangelho de Lucas é outro. O foco do evangelho, do relato de Mateus, é apresentar Jesus como o Messias prometido ao povo judeu, cumprindo as profecias. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. O foco do evangelista é outro. Então não tem essa que talvez porque ele não soubesse que talvez porque ele soubesse que tal profecia não existe. Nós vamos estudar também a profecia de que o Messias seria chamado Nazareno, que Mateus menciona. E essa profecia ela não existe de forma literal, eu já adianto aqui. Então são questões que os judeus que não creem em Jesus levantam sobre o evangelho. Eles colocam essas questões como erro crasso, como erro histórico. Eles lançam esses questionamentos e a pessoa, quando ela não tem a fé embasada e ela não consegue responder, ela passa a acreditar que o evangelho possui erros. E aí, o que vai resultar nisso? Se o evangelho não é verdadeiro, Jesus não é o Messias. E muitos negam Jesus como Messias. E este questionamento aqui, irmãos, houve um líder judeu messiânico que, quando ele negou publicamente, gravado, que Jesus não era o Messias, uma das suas objeções foi esse texto. E eu, infelizmente, com dor no coração, eu perdi um amigo que caiu nesses questionamentos. E é com pesar e dor no coração que eu menciono isso. Então, esse tema ele é muito pertinente, porque nós somos bombardeados de todas as formas. E as pessoas vão tentar desqualificar a nossa fé, desqualificar o livro em que nós acreditamos. E se nós somos o povo do livro, se nós somos o povo da Bíblia, nós precisamos conhecer o livro que nós carregamos. Nós precisamos conhecer. E eu não coloquei aqui para apresentação dos slides, mas o autor desse artigo ele faz uma outra objeção. Ele diz, olha, se ele é de Belém, por que ele é conhecido como Nazareno? Ou, se Jesus de Nazaré e não de Belém, por que ele é conhecido como Jesus de Nazaré e não de Belém? Porque ele nasce em Belém. Só que quando você lê os evangelhos, em momento algum, salvo esse texto que nós lemos,
que mostrou que era necessário que ele nascesse em Belém, Jesus é conhecido como Nazareno, como aquele que foi criado em Nazaré. Ele é mencionado inúmeras vezes como Jesus de Nazaré. Quando questionam sobre a sua messianidade, eles dizem, porventura pode vir alguma coisa de Nazaré? Então o questionamento ele é válido. Se ele é de Belém, por que ele é conhecido como Nazareno? E aí nós vamos ter um estudo especificamente para responder essa objeção. Mas tem uma resposta e tem um porquê dele ser chamado de Nazareno. E Mateus mencionar que existe uma profecia sobre. Ok? Então vamos para o outro questionamento. Nós temos o questionamento do censo. Olha, se você quiser tomar nota, Lucas, ele é o único evangelista que ele vai pegar datas mundiais e não só locais. Se você estudar a precisão de Lucas, é extraordinária. Então, meus queridos, os evangelistas não erraram. Principalmente Lucas, ele é muito fiel às datas, e não só locais, mas mundiais. Então vamos lá para a objeção do censo. Essa objeção aqui foi dada por um messiânico que negou Jesus como Messias, como Yeshua como Messias, por não saber responder esse problema, entre aspas. Olha só, vamos lá para a objeção. Segundo Lucas, o imperador romano fez um censo de todo o império. Como entendemos, o propósito do censo era saber qual a população de cada cidade sob o controle do império. Mas Lucas foge dessa lógica e alega que todos voltavam para a cidade natal de onde vinha sua própria linhagem. Se seguirmos o exemplo de José, ele foi para Belém por ser descendente de Davi. Ou seja, ele voltou em mais de 1000 anos sua genealogia para localizar sua cidade natal. Imagina a confusão que foi então. Pessoas viajando de um lado para o outro, se alistando na cidade onde seus antepassados, há mais de 1000 anos atrás, nasceram. O pior, imagina o resultado desse censo. Que benefício traria para o imperador essa informação? Ponto importante de mencionar aqui sobre essa objeção. Essa objeção ela é interessante. Por quê? Porque normalmente a regra é que o censo, quando ele é feito, a pessoa não precisa ir para a sua cidade natal, como foi o caso mencionado por Lucas. A pessoa faz onde ela está. Só que nós temos inúmeros respaldos históricos com literatura romana que houve sim censos romanos em que o imperador exigiu que cada um voltasse para a sua casa e para a sua cidade natal. Então vamos lá. Nós temos, anote aí, a obra romana Lápis
Venetus, ela cita que ocorreu este censo. Então, anote aí, a obra romana Lapis Venetus confirma que existiu esse censo. Sabe por quê? Porque existe outra objeção sobre esse texto, dizendo que Lucas errou. Vamos lá para... Abra sua Bíblia de novo, lá em Lucas 2. Lucas 2. Olha o que diz o texto. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E aí há o questionamento que na época desse censo, Quirino não era governador da Síria. Mas primeiro, esse censo aconteceu segundo a obra romana Lapis Venetus. E outra literatura romana, que não diz só que esse censo ocorreu, como que também foi nesse formato em que o nosso objetor aqui, ele zomba. Já pensou as pessoas terem que voltar para a sua cidade natal para fazer um censo? Nós temos o jurista romano, se você quiser anotar o nome dele aí para depois pesquisar, é Ennio Domitius Ulpianus, mais conhecido como jurista Ulpianus. Ele diz que o censo ocorreu nesse formato. Para aqueles que questionam a literatura romana, nós temos Flávio Joséfos em Antiguidades 18:1, que também menciona um censo. E nós temos também aí o censo que aconteceu nesse formato agora não foi em Israel e nem na Síria, mas no Egito. Nós temos outra obra chamada Vibius Maximus. Vibius Maximus, de 104 depois de Cristo, que aconteceu no Egito, um censo nesse formato, em que as pessoas tinham que voltar para a sua cidade natal para responder ao censo. E para embasar que Lucas não errou, que esse censo aconteceu e que esse censo aconteceu neste formato, nós temos na Biblioteca Britânica um decreto de um imperador romano com esse tipo de recenseamento. E aí, abre aspas para o que está escrito nesse decreto, que está lá na Biblioteca Britânica. Visto que chegou o tempo para se fazer um censo de casa em casa, é necessário obrigar todos os que, por qualquer que seja a causa, estiverem residindo fora de seus distritos, retornar às suas próprias casas. Fecha aspas. Então, uma pessoa quando faz um questionamento como esse, uma pessoa quando escreve uma objeção como essa, sem citar fonte, sem citar referência,
simplesmente dizendo que não existe, que isso era ilógico, ou que Lucas errou e que esse censo não aconteceu. E depois desse censo, nós temos outro mencionado em Atos. Atos capítulo 5. Depois, se você quiser ler lá, deixa eu pegar a referência para você direitinho aqui. Ver se eu acho que se eu anotei. Atos 5:37. Que houve o outro censo. E aí, sobre Quirino não ser o governador na época, sempre quando existem esses questionamentos, irmãos, alguém já respondeu, alguém já pesquisou, alguém já defendeu o evangelho. Quando nós somos questionados sobre algum ponto das Sagradas Escrituras, nós temos que recorrer aos acadêmicos. Existem muitos acadêmicos. E aí eu quero citar o doutor David Stern, de abençoada memória, que sobre esse questionamento de que Lucas errou, e Lucas ele era muito preciso, olha que o doutor David Stern responde essa objeção. Há um problema histórico aqui, tá vendo? Ele reconhece. Porque, de acordo com Tácito e outros, Quirino não era governador da Síria até 6 da era cristã. Mas ele estava a cargo da defesa da Síria e da diplomacia estrangeira sobre o governo de Varus, cerca de 7 antes da Era Comum em diante. E assim, ele poderia ter supervisionado o recenseamento no território de Herodes. Esse, ele continua, recenseamento, o primeiro de seu tipo, antes do mais conhecido, que está mencionado lá em Atos 5:37. Então, houve outro depois desse, mencionado por Lucas no capítulo 2. Ok, então, respondemos aí a objeção concernente ao censo. Agora, vamos para o questionamento sobre a profecia de Miqueias. Questionamento sobre a profecia de Miqueias. Olha só, olha o que o artigo diz. Portanto, o profeta Miqueias nos diz que da descendência daquele que saiu de Belém, sairia também o futuro Messias. Por isso que o verso conclui dizendo: sua origem do Messias está no passado distante, em tempos antigos, ou seja, dos dias do rei Davi. A origem do Messias vinham de tempos antigos, ou seja, quando o rei Davi nasceu em Belém. Dali já originou o Messias de Israel. Por isso que Mateus cortou o final do verso, pois não queria associar a origem de Jesus com dias antigos, e sim com o divino. Qual que é a acusação aqui contra Mateus? Que se você lê, de fato, a profecia que está em Miqueias 5, 1, e lê a citação de Mateus no capítulo 2, você vai ver que não é uma citação direta. Mas essa objeção ela é muito fácil de ser respondida. Primeiro,
O evangelista não tinha a obrigação de transliterar fielmente a profecia. Segundo, o que Mateus aqui fez é o que nós estamos careca de mencionar e citar. O que o Targum faz. Mateus pegou a profecia de Miqueias 5:1 a o versículo 3 e condensou ela e citou ela no seu relato do evangelho. Então, se a gente fosse dizer, Mateus fez um Targum da profecia de Miqueias. Ok? Então, vamos terminar a objeção. Fica claro com isso que a profecia não exige que o nascimento do Messias seja em Belém. Ela simplesmente remonta sua conexão com o passado e sua origem no rei Davi. O que é isso, irmãos? Essa objeção dele, ou melhor, essa interpretação da profecia de Miqueias 5:1 é a interpretação corrente e que vigora hoje entre os judeus ortodoxos, entre os judeus que não creem que Jesus é o Messias. Qual que é a interpretação vigente hoje? Que essa profecia de Miqueias não quer dizer que o Messias tem que nascer de Belém. E que sim, essa profecia diz que a linhagem do Messias vem de Belém porque Davi nasceu em Belém. Ou seja, qual que é a exigência profética para o judaísmo hoje? Vamos colocar assim, o judaísmo normativo hoje. Como que ele vê essa profecia de Miqueias 5? Que o Messias, ele tem que ser da linhagem de Davi e que a sua origem remonta aos dias de Davi, que teve a origem que nasceu em Belém, e nada mais do que isso. Ok? Sejam bem-vindos. Eis aí o Messias. Eis aí o Messias para uma ala do judaísmo. Os racídicos. Os judeus racídicos, aqueles lá do site famoso PT Rabad ou Beit Rabad, eles creem que esse Rebbe de Lubavitch, o Schneerson, ele é o Messias para eles. E eles estão aguardando ele ressuscitar até hoje. Porque quando eu interpreto a profecia de Miqueias como o autor desse artigo aqui, e como o judaísmo, vamos dizer, e o normativo, o judaísmo ortodoxo, de que o Messias não precisa vir de Belém, que só a sua ascendência vem de lá, eu posso reconhecer o Rebbe de Lubavitch, o Schneerson, como Messias. Esse Rebbe de Lubavitch, irmãos, ele nunca pisou em Israel. Ele viveu nos Estados Unidos, no Brooklyn, né? Ele nasce na Rússia. E os judeus creem que ele é o Messias. Uma ala, né? Os racídicos creem que ele é o Messias. Por quê? E principalmente por quê? Porque não existe a exigência por parte deles, da interpretação deles, que o Messias não precisa nascer de Belém. E é o tema de hoje. O Messias teria que nascer em Belém? E nós vemos que tanto o relato de Mateus quanto de Lucas colocam Jesus em Belém, para ele nascer em Belém,
para que se cumprisse a profecia de Miqueias, capítulo 5. E aí, qual que é o questionamento? Qual que é o questionamento? Não, aí o Novo Testamento está forçando a barra. Isso aí é uma interpretação cristã de Miqueias 5:1. Eu queria ler com você, vá lá na sua Bíblia, vamos lá para Miqueias, vamos ter contato com a profecia, Miqueias 5. Abra sua Bíblia aí em Miqueias 5. E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Detalhe, irmãos. Detalhe. Aqui, quando Miqueias profetiza, Davi já tinha morrido há muito tempo. E aí a profecia não diz respeito a Davi, não diz respeito à sua origem. E tu, Belém Efrata, pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará luz. Então, o resto de seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e, olha só, daqui que ele tira, tá vendo que ele fez um midrash, ele é um targum dele, que ele pega do versículo 1 ao 3, ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Adonai, pela glória do nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Mas eles podem nos questionar. Não, ainda, né? Não, isso aí é uma interpretação cristã. Então, anote aí. Eu vou citar agora o Targum de Miqueias 5:1. Vamos relembrar novamente. O que é um Targum? O Targum é a versão aramaica do texto hebraico. É uma tradução do texto hebraico para o aramaico, só que não é uma tradução literal, mas uma tradução parafraseada. Já é uma tradução dando a interpretação dos antigos sobre o texto. Por que o Targum ele é muito importante? Porque é o documento mais antigo que nós temos. De que como os judeus interpretavam esse texto. Então, se você puder anotar, diz assim o Targum de Miqueias 5:1. Mas tu, Beit Lahan, que aí é aramaico, né? Em hebraico é Beit Lehem, mas em aramaico é mas tu, Beit Lahan, de Efrata, foste tão pequena para ser contada entre os milhares da casa de Erudá. De ti sairá adiante de mim o Messias para executar o governo sobre Israel, cujo nome é proferido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ok? Então, o Targum de Miqueias 5:1 menciona que esse texto não diz respeito a que só Davi nasceu em Belém.
mas que o descendente de Davi, o Messias, procederá de Belém. Tanto, irmãos, que quando você lê os próprios evangelhos, os evangelistas fazem questão de mencionar que a população, que o povo, e como está relatado, que os escribas e os principais dos sacerdotes disseram que o Messias tinha que vir de Belém. Então, nós lemos aqui que o Targum diz que o Messias, de ti sairá diante de mim o Messias. Ou seja, sim, a interpretação judaica antiga diz que sim, o Messias teria que nascer em Belém. Está no passado porque ele já nasceu, e é Yeshua HaMashiach. Então, respondendo a pergunta do tema de hoje, o Messias teria que nascer em Belém? Sim. E aí, agora eu fecho com uma outra citação judaica. Esse aí eu coloquei para vocês. Essa é a citação do Midrash Rabbah, de Lamentações 1:16. Olha o que diz esse Midrash. Que é uma Agadá, é uma história, mas nessa história nós extraímos qual conceito? De que o Messias, ele vem de Belém. Então vamos lá, abre aspas. Um homem estava arando a terra quando um de seus bois deitou-se. Um árabe passeava e lhe perguntou: o que é você? Ele replicou: sou um judeu. O árabe lhe disse: desamarre seu boi e seu arado como sinal de lamentação. Por que quis saber o homem? Porque o templo dos judeus foi destruído, respondeu o outro. O judeu perguntou: como você sabe isso? Respondeu o árabe: pelo deitar de seu boi. Enquanto eles estavam falando, o boi deitou de novo. O árabe disse: desamarre seu boi e amarre seu arado, porque o libertador dos judeus nasceu. O judeu perguntou: qual é o nome dele? Respondeu o árabe: seu nome é Menahem, confortador. E o judeu perguntou: qual é o nome de seu pai? No que respondeu o árabe: Risquiarro ou Ezequias. Porque na tradição judaica, o Messias também descende de Ezequias, que é descendente de Davi, da tribo de Judá. Quis saber o judeu, onde eles moram? O árabe respondeu, em Birat Arba, em Beit Lehem da Judéia. E aí eu citei ainda, essa mesma Agadá, essa mesma história, aparece no Talmud de Jerusalém, em Berahot 5a. Ou seja, de acordo com as literaturas, de acordo com o Targum, de acordo com literaturas antigas, o Talmud, o Midrash Rabbah de Lamentações, o Messias, ele vem de Beit Lehem, ele vem de Belém. Então, respondendo à pergunta do nosso estudo de hoje, o Messias teria que nascer em Belém? Sim, o Messias teria que nascer em Belém. E ele nasceu em Belém, de acordo com o evangelista Mateus, de acordo com o evangelista Lucas. Porque senão, meus amigos, é muito fácil. E aí nós vamos adorar o Rebbe de Lubavitch e outros que apareceram aí na história que não nasceram de Belém. Por que que hoje há muito essa objeção? Porque dificilmente um renomado judeu vai nascer em Belém. Mas há mais de 2.000 anos atrás, nasceu um menino lá em Belém. E o seu nome é Yeshua.
o Salvador do mundo. Ele é o Messias. Ele é o nosso Messias. Amém, meus queridos? Então é isso, meus queridos. Shalom, shalom, e até o próximo estudo do discipulado, permitindo o eterno.